Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, tia Paula hoje está passando para dizer para vocês que a gente vai dar início a um novo conteúdo. Aliás, dar continuidade ao conteúdo da aula passada. E nesse conteúdo a gente vai falar sobre o materialismo histórico dialético. Peguem um livro de filosofia e vamos lá aos estudos. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Então, a gente vai dar continuidade à nossa aula de filosofia, certo? Então, na aula passada a gente viu sobre Comte e o positivismo. Hoje a gente vai ver sobre o materialismo histórico, ou seja, a dialética material. Para entendermos o materialismo histórico criado por Karl Marx e Friedrich Engels, é necessário relembrarmos um importante aspecto da filosofia hegeliana, que é o idealismo dialético. Então, Engels defendia que a natureza e a sociedade são expressões de atividade do espírito, cuja afirmação progressiva seria a história, onde ele argumentava que o ser humano aos poucos poderia conscientizar-se de que as coisas, os acontecimentos e os seus pensamentos eram expressões do movimento da dialética do espírito. Assim, toda a totalidade referia-se parte da atividade espiritual ou ideal. Então, o materialismo ele se dava através das expressões da atividade de espírito. Ele entendia-se que o ser humano ele poderia se conscientizar de que as coisas, os acontecimentos vinham através das expressões de movimentos. E esse movimento ia se dando através da atividade espiritual ou ideal de cada ser humano. Então, nesse momento, a gente vai ver quem era Karl Marx e o que ele defendia dentro do materialismo histórico. Então, para Marx e Engels, a realidade, mesmo sendo dinâmica, não seria a expressão de nenhum espírito ou de nenhuma força infinita, como pensava o filósofo Engels, de quem Marx foi um severo crítico. As coisas presentes na natureza ou na sociedade teriam origem de uma realidade material, ou seja, de uma realidade existente. E nossos pensamentos e ideias e teorias surgiram a partir dessa realidade, não o contrário. Assim, conforme Marx e Engels, a condição humana seria determinada pelas atividades materiais desenvolvidas pelos homens em sociedade, por seu trabalho, pela forma como os seus bens são produzidos e distribuídos e também pela relação que os indivíduos estabeleceram entre si, pelo modo como se comunicavam, enfim, pela maneira como as pessoas viviam concretamente, levando uma vida e uma realidade material. Então, todas essas atividades materiais que ele coloca lá da realidade material eram desenvolvidas pelos homens na sociedade. E a partir do momento que eles se desenvolviam, as relações dos indivíduos estabeleciam entre si. E era assim que eles faziam para se comunicar, através da realidade material. Então, a gente sabe que existem dois pensadores que fazem parte do materialismo dialético, que é Karl Marx e Friedrich Engels. Karl Marx ele defendia o conceito da ideologia, do capital e do desenvolvimento da história e crítica ao capitalismo. Já Friedrich Engels ele faz a análise dos conceitos históricos de propriedade privada, família e Estado. Então, dentro do materialismo dialético, ele coloca o progresso da história. A história da humanidade é a história da luta de classe. A crítica do marxismo ao idealismo é a de que as consciências é determinada pelas condições materiais e não ao avesso. Então, ele acha que o idealismo tende que a consciência ela não foi feita em condições materiais, certo? Então, vamos lá. Dentro da sociedade capitalista, há uma luta de classe dada atualmente. Que lutas de classe são essas? É existente entre dois meios, que é o dono dos meios de produção, que é os burgueses, e o dono da força do trabalho, que é o proletário, onde a produção é da mais-valia. Então, essa sociedade capitalista, ela está em luta constantemente para ter seu espaço dentro do mercado de trabalho. E a praxis, ela é a prática de transformação do mundo em acompanhamento a uma teoria bem fundamentada e que seja condizente com a realidade. Então, essa teoria ela é dividida de três formas: teoria mais a prática, que é o praxis, teoria menos a prática, que é o idealismo, e a prática menos a teoria, que é o ativismo. E dentro dela a gente vai ver o materialismo dialético com o idealismo. Então, eu vou dar para vocês agora o conceito de ideologia. A ideologia, ela se trata de três formas:
ativando o positivismo, que é o conjunto de ideias, ativando o idealismo, ou hegeliano, que é de Engels, que ele trata do idealismo absoluto, e o do marxismo, que é a falsa consciência, onde há a separação das palavras e das coisas. Os filósofos até agora se limitaram a interpretar o mundo, mas o que importa é transformá-lo. A sociedade, tal como se apresenta aos olhos, é diferente do que ela realmente é em essência. Então, a tarefa da filosofia, ela vai desnudar aos olhos a verdadeira realidade, que é encoberta pela ideologia. Então, a gente tem a ideologia absoluta. Só que os filósofos, eles partem do princípio de que só existe o mundo, e não é que eles possam interpretar o mundo, é que eles têm que transformar esse mundo em que o ser humano está envolvido dentro deles. Então, o conceito de alienação. Em latim significa alienar, ou seja, aquele ou aquilo que não pertencem a si. Então, dentro da filosofia existe muito isso, é a alienação, porque é algo que não é pertencente a você, mas que você estuda. O homem que não tem consciência do funcionamento estrutural da sociedade, o homem que não tem consciência do funcionamento político da sociedade e o homem que não é dono do trabalho, não toma consciência da sua exploração. Então, dentro do idealismo, tem esses três pontos. É o que não tem consciência da estrutura da sociedade, o que não tem consciência do funcionalismo político e o que não é dono do trabalho e também não toma consciência da sua exploração.